Ok, irmãos, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em capítulo 11 de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos fazer a leitura daqui a pouco. Chegou lá? Ok. Você conhece a expressão ouvido seletivo? Conhece essa expressão? Ouvido seletivo? Ouvido seletivo pode significar duas coisas. Uma delas é uma condição natural do nosso sistema auditivo, onde o cérebro, ele seleciona, ele prioriza certos sons em detrimento de outros. Então, por exemplo, quando a gente está num ambiente onde tem muita gente falando e alguém está tentando conversar com a gente está, o nosso cérebro automaticamente ele entra nesse modo ouvido seletivo. Ele prioriza a pessoa que está conversando com a gente e tenta se esquivar, se distanciar daqueles sons ao redor, né? Você sabe muito bem o que é isso, né? Já foi uma festa animada nesses últimos tempos, essas festas animadas que o som fica lá em cima, aí a gente tem que conversar gritando, e aquele desespero. Graças a Deus que ultimamente não tem sido assim, mas tem algumas situações que é difícil até a gente conseguir se comunicar, mas nesse momento o nosso ouvido ele entra nesse modo seletivo, é uma condição natural. Mas uma outra forma de ouvido seletivo também se refere ao comportamento das pessoas. É uma atitude interna, consciente, que a gente toma para ignorar certas informações, muitas vezes por não concordar com aquilo que está sendo dito, por não ser do nosso interesse, ou muitas vezes também porque é um assunto que não fala ao nosso coração, que a gente não gosta muito de tocar nele. Então, são questões que interferem no nosso relacionamento, não só com as outras pessoas, mas também no nosso relacionamento com Deus. Porque essa pessoa não está recebendo informação completa sobre uma determinada questão, e ela só recebe aquilo que bate com a sua predileção. É por isso que muitas vezes o pastor prega uma mensagem com um determinado viés específico, com um tema específico, uma ênfase específica, e depois do culto, quando ele termina a pregação, vem alguém de lá, da audiência, e diz para ele: poxa, pastor, a mensagem foi uma benção. Principalmente quando o senhor falou sobre esse assunto, eu fiquei maravilhado. Aí o pastor fica procurando ali, na mente dele, na memória, em que momento ele falou desse assunto. E vai para casa, olha no esboço dele, o assunto não está ali. O que aconteceu? Essa pessoa ouviu o que ela quis ouvir. Ela não ouviu o que foi dito. Ela ouviu o que a mente dela imaginou, projetou, planejou ouvir, e então, de algum modo, ela deu um jeito de ouvir o que ela queria, mas não ouviu o que devia ter ouvido. Né? Então, esse foi um caso de audição seletiva. Às vezes acontece inconscientemente, mas na maioria das vezes acontece de forma consciente. Então, é isso que leva muitas pessoas a rejeitar a Cristo, e que levou, na época de Jesus, muitas pessoas a rejeitá-lo, porque essas pessoas assumiam essa atitude interna e consciente de ignorar certos assuntos que Jesus falava sobre eles, muitas vezes por não concordar ou por não ser do seu interesse. Então, nós podemos dizer que essas pessoas tinham ouvidos moucos. Ouvido mouco é aquele ouvido onde a gente ouve pouco. Não é que a gente não ouça, mas a gente ouve pouco, ouve mal. Então, isso é o que aconteceu com muitos ouvintes de Jesus. Não só com Jesus, também com Paulo. Você se lembra lá em Atos capítulo 17, quando Paulo está falando ali no Areópago, e depois que ele chega a um determinado ponto da pregação, o texto diz que muitos se convertem, mas outros saem dizendo: nós vamos te ouvir uma outra hora, não estamos interessados.
né? E alguns chegaram e disseram: o que está falando esse tagarela? Então, são questões que estão relacionadas, irmãos, também a nós. Às vezes isso acontece com a gente nem percebe, né? E é sobre isso que a palavra de Deus quer falar conosco nessa noite. É bem possível que esse simples anúncio já tenha provocado em alguns aqui essa disposição de selecionar, né? De audição seletiva. Aquele pensamento assim: lá vem o pastor exortar de novo. Mas não se trata disso, irmãos. A palavra do Senhor sempre deve ser recebida com alegria, gratidão e com muita atenção, porque, acima de tudo, quando Deus fala, Ele nunca fala apenas isso ou aquilo, mas sempre isso e aquilo. Ele nos exorta, mas Ele também nos consola, nos edifica. Ele nos desafia, Ele nos tira da zona de conforto, mas Ele também nos coloca num lugar de paz e descanso. Basta que nós tenhamos ouvidos para ouvir. Então, Jesus condenou toda uma geração porque não ouviu o que Ele tinha a dizer. Escutou, mas não ouviu. Olhou, mas não quis enxergar. E porque aquilo que lhes foi anunciado não era do seu agrado, então essa geração dispensou o que Jesus tinha a dizer, porque não despertou o seu interesse, não é? Então, nós vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 11, 2 a 19, vamos pensar um pouquinho sobre isso nessa noite, ok? Mateus capítulo 11, do versículo 2 ao 19. Diz assim: quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, e eu lhes digo muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de vocês o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que compararei essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas diziam: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te bendizer pela tua palavra. Pedimos agora a direção do teu Espírito para que possamos entendê-la, Senhor, que ela fale aos nossos corações e traga, Senhor, edificação, despertamento, consolo, graça, ó Deus, para as nossas vidas. Precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Bom, o nosso texto é precedido pelo envio dos 12 apóstolos à missão, capítulo 10. E antes de enviá-los, Jesus faz um longo discurso, no qual tudo gira em torno de aceitar ou rejeitar o seu evangelho, o evangelho do reino. E nesse sentido, haveria várias situações em que os discípulos precisariam lidar com elas. Em alguns momentos eles seriam bem-vindos, em outros eles seriam escorraçados. E Jesus então orienta que onde eles fossem bem-vindos, as casas que os recebessem, eles abençoassem com paz. No entanto, onde fossem rejeitados, haveria um ato simbólico de sacudir a poeira dos pés, como um sinal de que a rejeição do Cristo implicaria em juízo final para aquelas pessoas. Então, a escolha de seguir a Cristo levaria à perseguição e em ser entregue aos perseguidores pela própria família, quando a perseguição viesse. Mas Jesus adverte, não se deve temer nem a morte por causa dele, pelo contrário, deve-se temer perder a alma na condenação eterna. Então, a escolha certa é sempre aquela que nos leva a estar ao lado de Jesus. Confessá-lo, viver com ele, para ele, trará recompensas. Aqui e, sobretudo, no mundo vindouro. Então, o verso 1 do capítulo 11 funciona como uma fórmula de transição para o nosso texto. Quando Jesus acabou de dar as instruções aos seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Então, o nosso texto, capítulo 11, a partir do verso 2, se divide em 6 partes. A primeira tem uma pergunta de João Batista, a segunda, uma resposta objetiva de Jesus, em terceiro, testemunho sobre João, em quarto, uma advertência séria, em quinto, uma comparação acusativa e em sexto, uma pequena conclusão. E nós vamos examinar cada parte rapidamente nessa noite para nossa edificação. Primeira pergunta de João Batista. João estava preso, né? Vocês sabem, a gente já leu. E do cárcere ele manda perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? A pergunta de João soa estranha para nós, leitores da Bíblia do século 21, e para entendê-la nós devemos levar em conta alguns antecedentes. João estava preso, e ele estava preso por causa de uma trama entre Herodes, um rei vassalo de Roma, Herodias, com quem ele vivia, e a sua filha, a filha de Herodias, que odiava João. Então, uma vez que ela era esposa de Filipe, irmão de Herodes, João havia denunciado várias vezes que a união dela com Herodes era contra a lei, era imoral, ilegal e digno de morte pelas leis judaicas. Então imagine você, se você fosse Herodes, e chegasse um sujeito vestido de pele de ovelhas, todo cabeludo, barbudo, com a barba enorme, né, provavelmente descalço ou com uma sandália muito desgastada, e colocasse o dedo na sua cara e dissesse: você está numa relação impura com essa mulher, porque ela é esposa do seu irmão. João tinha muita coragem, né, irmãos? Que falta que faz a igreja pregadores como João, que tenham a coragem de colocar o dedo na nossa ferida e mostrar que nós precisamos de arrependimento e restauração para voltar à presença de Deus. Então, João, por estar preso, ele estava impedido de acompanhar de perto o que acontecia, e ele tomava conhecimento das notícias por meio de poucas informações, porque naquela época não tinha essa tramóia de entrar com celular, entende, na penitenciária, não é? E, enfim, os presos não se comunicavam de dentro da prisão, como acontece hoje em muitos lugares fora do Brasil. A gente sabe que aqui no Brasil não tem isso, mas aí fora acontece muito, né? Então, João ficava incomunicável ali na prisão, e ele, querendo saber das situações que estavam ocorrendo fora dos muros, ele tentava, com um e com o outro, receber alguma coisa. E por isso, nesse momento, ele tem a oportunidade de enviar os seus discípulos a Jesus. Enquanto ele estava livre, pregando no deserto, a sua pregação revelava muito do perfil do Messias que ele esperava. Em Mateus capítulo 3, nós podemos ver essa descrição.
Ele vai falar que o Messias é o Messias severo, que vai trazer um juízo iminente sobre os inimigos do reino de Deus. Ele fala de um Messias cuja ação imediata seria combinar um derramamento do Espírito Santo sobre os eleitos e fogo consumidor sobre os perdidos. João esperava isso para os seus dias. Afinal, ele fazia parte de uma cultura religiosa que esperava um Messias que era um conquistador político e militar, como sabemos, que poria fim ao domínio romano, libertaria Israel do jugo da submissão política, econômica e social. E então foi nessa cultura que ele nasceu e foi criado, e era também essa expectativa que ele tinha. E juntando todos esses fatos, a pergunta de João já não soa tão estranha. Mas qual foi a resposta que Jesus deu a ele? E o que essa resposta revelou? Versículos 4 a 6. Vai dizer que Jesus mandou que os discípulos voltassem a João e dissessem a ele aquilo que eles viram e ouviram. Eles passaram um tempo com Jesus. Então, Jesus diz a eles: voltem e falem a João o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus respondeu à pergunta de João? Sim ou não? Sim e não, né? Por que Jesus deu essa resposta a João? Por que ele não disse simplesmente um sim ou um não? Porque Jesus estava colocando o peso da sua resposta nas Escrituras Sagradas. Veja que ele manda os mensageiros apresentarem um relato ordenado do que estava acontecendo, e é certo que, ao receber o relato, João haveria de se lembrar das palavras do profeta Isaías, quando, há centenas de anos no passado, ele anunciou a era messiânica nos seguintes termos: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como corças, e a língua dos mudos cantará. Isaías 35, versos 5 a 6. Depois, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados. Isaías 61, versículo 1. Então, o que não poderia ser revelado claramente aos profetas daquela época e que excedeu todas as suas previsões é que Jesus também ressuscitaria os mortos. E no relato paralelo de Lucas, entre as notícias que chegaram a João, consta também o fato de ele ter ressuscitado o filho da viúva de Naim. Depois você pode conferir em Lucas capítulo 7, de 11 a 18. Né? Diante desse fato, o povo então deu testemunho que Jesus, de fato, era um grande profeta que havia sido levantado em Israel e que o Senhor havia visitado o seu povo. Então, sim, os sinais e maravilhas operados por Jesus são uma prova concreta de que ele é o Filho de Deus, o Messias, digno de credibilidade, de reverência, de submissão. E todos aqueles que tivessem conhecimento daquilo que diziam Moisés e os profetas já teriam luz o suficiente para crer em Jesus como Messias prometido. A falta de compreensão mais precisa de todos esses fatos poderia explicar a insegurança de João Batista. É possível que ele já estivesse sendo levado a escandalizar-se em Jesus, por falta de evidências de que ele era o Messias. As palavras do verso 6 sugerem essa possibilidade, quando Jesus diz: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto é um texto muito importante para nós, porque ele fala de coisas que nós lidamos com elas no dia a dia. Naquelas situações em que nós omitimos que somos cristãos porque ficamos preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós. Eu já contei aqui a experiência de uma fábrica onde eu trabalhei,
E no primeiro dia fui com uma camisa escrito Jesus bem grande aqui no peito, para todo mundo saber que eu era crente. E logo no primeiro dia, um rapazinho que trabalhava lá, nessa mesma fábrica, tinha uma vida muito perdida. E ele me perguntou, você é crente? Eu falei assim, sou crente, sou um cristão. Por quê? Ele falou, rapaz, sabe que eu sempre me interessei por esse negócio de crente, mas eu acho que não é para mim não. Eu falei, por quê? E ele disse, porque minha vida está muito perdida. Eu falei, então é para você. Você é o cara. Jesus tem um propósito na tua vida, meu filho. E meus irmãos, para encurtar a história, esse rapaz se converteu, entregou sua vida a Cristo. Ele que tinha uma vida perdida, uma vida de prostituição, ele se casou, constituiu uma família, foi para o seminário, se tornou pastor, e hoje ele serve o Senhor. Tudo por causa de uma camisa. Às vezes, meus irmãos, nós perdemos a oportunidade de levar pessoas a Cristo porque nós somos covardes. Porque nós omitimos a nossa identidade cristã. E isso acontecia na geração de João Batista, de Jesus, desde o tempo do Senhor. Isso é comum. Porque para viver uma vida com Cristo, nós precisamos de coragem. Então, Jesus está dizendo nas entrelinhas, João, fique tranquilo, meu filho, porque tudo está saindo como prometido e como combinado. Será que você se lembra dessas palavras dos profetas, João? Tudo está caminhando de acordo. Embora você não entenda agora, tudo está de acordo. Portanto, João, vigie para você não perder a fé e deixar de crer em mim. Então, nos versículos 7 a 11, Jesus vai dar testemunho de João Batista. Quando seus discípulos foram embora, Jesus vai dizer, que vocês foram ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? O que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Não, os que se vestem de roupas finas não moram no deserto, eles moram nos palácios reais. Então, que vocês foram ver um profeta? Eu digo muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que eu envio diante de você o meu mensageiro que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então Jesus está fazendo perguntas retóricas aqui para ensinar sobre o caráter do servo de Deus. Será que o servo de Deus é alguém comum, que vive uma vida banal, uma vida corriqueira, como um caniço agitado pelo vento? Não. O homem de Deus, uma mulher de Deus, ele sempre se destaca, não porque ele se veste bem, não porque ele tem um carrão do ano importado, não porque ele tem um Rolex no pulso, mas porque ele tem uma identidade com Cristo. Houve um homem indiano, Sardar Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, já falei dele aqui também outras vezes. Ele entregou a sua vida a Cristo, teve um encontro pessoal com Jesus no seu quarto, e ele entregou a sua vida a Jesus, mas ele continuou se vestindo como um sadhu, que era uma espécie de sacerdote lá do hinduísmo. E ele era uma pessoa muito simples, muito simples. E certa vez ele foi convidado para fazer uma série de palestras na Europa, e uma coisa era comum as pessoas dizerem a respeito dele. Todos diziam, esse homem é a pessoa mais semelhante a Cristo que eu já conheci na minha vida. Veja, ele se vestia como um sadhu, com aquelas roupas coloridas, com um turbante, né? Ou seja, ele tinha tudo para não ser reconhecido como cristão, mas Cristo estava presente na vida dele. E quando Cristo está presente nas nossas vidas, meus irmãos, nós fazemos a diferença, porque as pessoas percebem. O apóstolo Paulo diz que nós exalamos o bom perfume de Cristo, e isso transpira de nós para as outras pessoas, e as pessoas percebem. Assim como elas também percebem, né, o falso crente, quando ele vende uma imagem, mas o seu comportamento diário o denuncia. Então, Jesus está falando sobre
João, nesse sentido, alguém que chama a atenção por sua aparência? Não. Como um monarca vestido em trajes finos? Não. Mas esse homem é um homem de Deus, todos reconhecem isso. Então Jesus disse, vocês foram ver um profeta, o que esperavam ouvir, o que esperavam receber. E aquelas autoridades religiosas chegavam esperando receber uma fórmula para serem aprovados com a sua religiosidade de ostentação. E quando eles se aproximavam, João dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Meus irmãos, quem quer um pastor desse? Se João fosse pastor hoje, meus irmãos, ele não ia fazer nem puxar, ele não ia arranjar ninguém nem para ajudar ele a varrer a igreja. Porque João tinha um cajado muito pesado, porque ele pregava o evangelho do reino. Então, Jesus vai dizer aqui que João é aquele que havia sido prometido por Malaquias. Lá no versículo 14 ele vai dizer, se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava por vir. Ainda hoje no judaísmo, existe uma celebração chamada Seder, onde há uma refeição, todo um cerimonial, e ali uma cadeira vazia é deixada. Para quem? Para Elias, quando ele vier. Mas Jesus está dizendo aqui, olha, meus amigos, Elias já veio. Ele é João Batista. É sobre ele que Malaquias falava. Não que ele seja Elias, encarnado, não. Mas porque ele vem no espírito e poder de Elias. Assim como havia sido previsto lá no texto de Lucas, capítulo 1, versículo 17, desde o seu nascimento. Então, Jesus afirma que nenhum profeta foi maior do que João. Por quê? Porque João recebeu a mais nobre de todas as missões, que foi preparar o caminho do Senhor. Ele foi o único profeta da antiga aliança que teve o privilégio de interagir com o rei Messias, de quem os demais profetas apenas poderiam falar. Então João foi o maior, não por si mesmo, mas por causa daquele a quem ele veio anunciar. O profeta, com P maiúsculo, de acordo com Deuteronômio capítulo 18. Meus irmãos, o que faz de nós pessoas diferentes e especiais é a nossa relação com Cristo. É o fato de nós termos uma mensagem de Cristo para entregar às outras pessoas. Como nós vimos hoje pela manhã, quando Israel se desligou da aliança, o Senhor disse, vocês não são para mim melhores do que os etíopes, nem do que os filisteus e de qualquer outro povo, vocês são iguais a todo mundo. Porque o que nos distingue das outras pessoas é justamente o fato de Cristo estar presente em nossas vidas. Essa é a única distinção real que nós temos. E isso faz com que nós tenhamos uma mensagem para entregar. Então Jesus afirma que apesar de tudo isso, o menor no reino dos céus é maior que João. Em que sentido? O adjetivo maior aqui, na nossa cultura, é sempre usado para expressar superioridade, não é verdade? Mas não é essa forma que Jesus usa o adjetivo maior aqui, porque na cultura bíblica, o termo maior pode definir alguém que está em uma posição melhor em relação a outra pessoa, no sentido de uma bem-aventurança extraordinária. Então é nesse sentido que Jesus faz a afirmação, o menor no reino de Cristo se encontra em uma condição de bem-aventurança muito superior a que João se encontrava naquele momento. Para João tudo era promessa e expectativa, para nós tudo é cumprimento, louvado seja Deus. Os versículos 12 a 15, na sequência, Jesus vai falar a respeito, fazer uma advertência muito importante a respeito do ministério dos profetas e da lei. Ele diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As palavras de Jesus aqui soam como uma denúncia, meus irmãos.
o reino de Deus, o reino dos céus, que Jesus veio inaugurar, vem sofrendo violência desde que João Batista começou a pregar sobre ele. Uma oposição maligna, manifestada através do ódio, da inveja e da revolta das autoridades religiosas. E vinha crescendo desde os primeiros sermões de João. Por quê, irmãos? Já vimos. Porque a pregação de João, bem como a pregação de Jesus, denunciava a falsa religião daqueles líderes. Isso era algo que os incomodava. Além disso, essas autoridades sentiam inveja da popularidade de João e, posteriormente, de Jesus. O povo os recebia porque sentia verdade e consistência em suas palavras, o que não acontecia com os sermões legalistas e hipócritas dos líderes religiosos. Desde o capítulo 7, no final do Sermão do Monte, Mateus dá testemunho dizendo: e todos se maravilhavam das suas palavras, porque ele pregava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Então, Jesus os provoca, lembrando aqui de todos os profetas e a lei que profetizaram até João. E o que isso quer dizer? Que a partir do ministério de João, um novo tempo foi inaugurado. Os dias do reino espiritual que Jesus veio trazer ao mundo, esse reino não tinha nenhuma pretensão de abolir a lei e os profetas, pelo contrário, o reino de Cristo veio para fazer cumprir tudo o que foi previsto na lei e nos profetas. E nesse sentido, Jesus identifica João como Elias, já falamos sobre isso, inclusive falando do anúncio, né, que foi feito pelo profeta com essa promessa, e o texto de Lucas que nós já citamos, dizendo: ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, e por essa razão nem João, nem Jesus foram aceitos pelos líderes do povo. Você lembra do ministério de Elias? Meus irmãos, Elias foi o profeta que acabou marcando a trajetória do profetismo de Israel como um símbolo. Você pode observar que lá no Monte da Transfiguração, quem é que se encontra com Jesus? Moisés e Elias. Elias representando o ministério de todos os profetas. Elias marcou o tempo, porque ele foi um homem de coragem que confrontou o império de iniquidade com Acabe e Jezabel, uma bruxa que se casou com o rei de Israel e levou Israel à perdição e à ruína naquela época. Então, é nesse sentido que Jesus traz aqui a figura de Elias. Assim como Elias, nem João nem Jesus poderiam ser aceitos pelos líderes do povo. No entanto, há um alerta no final: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nos versos 16 a 18, primeira e segunda parte, já concluindo aqui, nós temos uma comparação acusativa. Jesus vai finalizar com essa comparação, não é uma parábola, nem é uma metáfora, o próprio texto indica o gênero da ilustração. Mas a que compararei esta geração? É o que vem a seguir, versículo 16. Mas a que compararei essa geração? É semelhante a meninos sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Você já viu as pessoas que, sabe, já identificou aquelas pessoas que ficam na igreja que não gostam de nada? Nada para elas está bom. Já conheceu pessoas assim? Aqui na igreja não tem, mas por aí tem muita gente assim. Nada para elas está bom. Se o grupo de louvor da igreja canta louvores mais atuais, não está bom. Ah, eu gosto daqueles louvores antigos. Se canta os louvores antigos, não está bom. Ah, a gente podia cantar as musiquinhas mais novas, né? Porque a gente só canta música velha aqui na igreja.
São pessoas que estão enquadradas aqui, nesse espírito infantil dessas crianças. Nunca está bom para elas, nada está bom para elas, nunca. Sempre tem uma coisa, um defeito, alguma acusação, algo para ser observado. Então Jesus está dizendo, a que compararei essa geração? São meninos, são crianças. Naquela cultura, a praça era o lugar onde todos os eventos sociais aconteciam, desde negócios até encontros, festas, entre outros. Então as crianças sempre estavam presentes. Jesus cria aqui um cenário onde as crianças estão tristes porque elas experimentaram vários gêneros musicais, tocaram, mas ninguém reagiu. Cantaram músicas alegres e ninguém dançou. Cantaram cânticos fúnebres e ninguém chorou. Em suma, todos os que passaram e ouviram as canções, fossem tristes ou alegres, ficaram indiferentes, desinteressados. E essa ilustração servia bem para exemplificar a atitude indiferente dos líderes religiosos em relação à pregação de João Batista, tanto quanto de Jesus. Não exatamente por causa da mensagem que pregavam, mas, acima de tudo, pelo estereótipo que apresentavam. João não se parecia um profeta. Jesus não se parecia ao Messias. No texto de Lucas há uma informação adicional, não é? Dizendo que todo o povo e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus na pregação de João e foram batizados, mas os fariseus e escribas o rejeitaram. Lucas capítulo 7, 29 e 30. Por quê, irmãos? Porque João era um cara esquisitão. Pensa numa pessoa que come gafanhoto com mel silvestre. Já experimentou esse cardápio alguma vez? Quem aqui? Alguém aqui já foi à China? Se foi, tem uma possibilidade de você já ter experimentado, não é? Então João era diferentão, se vestia com pele de animais, guardava votos de Nazireu, jejuava por longos períodos, vivia no deserto. Então as pessoas, especialmente os líderes religiosos, diziam, esse cara tem demônio. Então veio Jesus, comendo, bebendo, socializando com todos, sem exceção, e justamente por isso o acusavam de ser amigo de publicanos e pecadores, comilão e beberrão. Ou seja, quem poderia agradar essa geração? Ninguém. Não tem Messias que agrade esse povo. Não tem pregador que agrade essa gente. E a questão central aqui, meus irmãos, é definida por mais um texto de Lucas, capítulo 16, versículo 16, que está dentro desse tema central. Lucas diz, a lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. O que Jesus está dizendo? Que o evangelho do reino veio para dar um novo sentido à lei e à relação das pessoas com a aliança mosaica. Agora, o estereótipo, a aparência, a ostentação religiosa não conta mais. O que define o pertencimento ao reino é a verdade, ouvida, guardada, obedecida, vivenciada. E é nesse sentido que o verso conclusivo diz, a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Jesus comprovou ser quem dizia, porque as suas obras testificavam que o seu discurso é verdadeiro. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Cristo, o verdadeiro discípulo de Jesus, comprova que é discípulo de Jesus com as suas obras. Não é isso que Paulo nos ensina? Foi isso que posicionou os líderes religiosos do lado oposto de Jesus, e eles estavam bem confortáveis com aquela religião de aparência, irmãos. E qual foi o motivo de terem sido reprovados? Ouvido seletivo. Você se lembra do que dissemos no princípio? Eles tinham aquela atitude consciente de ignorar certas informações, muitas vezes por não concordar com elas ou por não ser do interesse da pessoa em questão.
Essa escolha pode levar a conflitos e problemas de relacionamento? Sim, tanto com as outras pessoas quanto com Deus. Porque a pessoa não está recebendo a informação completa, somente aquela parte que bate com as suas predileções. Meus irmãos, nunca vamos crescer se nós só buscarmos escutar o que nós concordamos, aquilo que nos agrada. Em toda a criação de Deus, o atrito e o conflito fazem parte do crescimento. Em toda a criação. Eu trabalhei 25 anos com marcenaria. E um dos grandes desafios do marceneiro é saber afiar a ferramenta. Porque se ele provocar um atrito demasiado, ele queima o aço e ele perde boa parte do aço, porque ele tem que desbastar todo aquele aço até voltar a ter uma têmpera adequada para ter uma ferramenta afiada. Se ele expuser a ferramenta a um atrito menor do que o necessário, ela também não vai alcançar o fio que ele precisa para fazer o trabalho. Então ele precisa ter o atrito certo, mas o atrito é necessário. O confronto é necessário. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de confronto, que não nos deixa na zona de conforto, que nos coloca diante de uma situação em que nós precisamos tomar uma atitude, sempre. E se você ouvir uma palavra, uma pregação, que se diz evangélica, cristã, bíblica, se ela não te confrontar, e se ela não exigir de você uma decisão no final, provavelmente não é uma pregação bíblica nem cristã. Então, essa questão de ouvido seletivo está muito presente hoje na igreja. Muito presente. Certa vez eu estava pregando aqui, e quando eu trouxe a primeira palavra mais forte, uma pessoa que estava visitando a igreja levantou e foi embora. Simplesmente, simples assim. Eu admirei essa pessoa pela honestidade dela. Porque ela não gostou, levantou e foi embora. Simples. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, meu Deus, que igreja a gente está formando hoje, não é? Hoje nós estamos sendo movidos pelas nossas predileções, irmãos. Foi isso que levou muitas pessoas nos dias de Jesus a rejeitá-lo. E olha, digo para você, se Jesus viesse nos nossos dias, no mesmo contexto em que ele veio naquela época, muito provavelmente nós iríamos rejeitá-lo. Porque hoje, a aparência para nós ainda é muito mais importante do que era no tempo de Jesus. Que o digam as redes sociais, onde as pessoas embalam, não é, um monte de coisa nenhuma, num papel muito bem preparado, bonito, uma embalagem muito bem feita, e a gente recebe aquilo como se fosse o suprassumo da última revelação. Quando, na verdade, não tem nada ali. Como diz o texto de Judas, é nuvem sem água. Então, meus irmãos, podemos dizer que essas pessoas tinham ouvidos moucos. Elas ouviam pouco. Não é que não ouviam, mas elas ouviam mal. Jesus é aquele que haveria de vir, a quem João preparou o povo para receber, mas aquela geração fazia ouvidos moucos e fechava os olhos, porque havia ali um coração teimoso e uma predileção por certos tipos de estereótipos e coisas que pudessem transmitir algo voltado para o sucesso, para o bem-estar. Não era o que Jesus tinha a oferecer? E quando Jesus subiu à cruz, meus irmãos, não havia ninguém ali com quem ele pudesse contar, nem os seus discípulos. E essa relação que nós temos com a palavra de Deus, desde então, não mudou. Sempre que nós nos sentamos e nos preparamos para receber a palavra,
nós precisamos ter um coração disposto, meus irmãos, a ouvir o que Deus tem a falar conosco. Não podemos estabelecer seletividade no que nós queremos ouvir, porque senão nós perdemos a mensagem. O diabo trabalha o tempo todo para roubar de nós a boa semente e tirar de nós o privilégio de crescer e avançar. Eu quero aqui deixar apenas 2 aplicações para nós orarmos. Nesse sentido, irmãos, precisamos pensar no tipo de igreja que nós queremos ser, no tipo de povo de Deus que nós queremos ser, que tipo de evangelho nós queremos deixar para os nossos filhos. Nós aqui constituímos famílias. Ontem nós tivemos o Dia da Família, foi maravilhoso, e nós falamos justamente sobre a responsabilidade que nós temos de transmitir aos nossos filhos uma herança de fé. E essa herança não pode ser uma religião vazia, uma religião frívola, sem substância, porque isso não vai sustentar os nossos filhos no caminho. E lembre-se, isso vai afetar também os nossos netos. Então, quando você se sentir cansado e sobrecarregado de falar sempre as mesmas coisas para os seus filhos, se console comigo, porque eu também estou sempre a falar as mesmas coisas para os meus filhos. Porque esse é o trabalho de um pai, é o trabalho de um pastor, meus irmãos, é o trabalho de uma mãe, é o trabalho de um educador cristão. Entende? Hoje está na moda, né, a questão do homeschooling. E eu admiro esses pais que abraçam essa vocação, porque, meus irmãos, não é fácil. É uma luta enorme você abraçar esse ministério. É um ministério. Mas olha, não adianta nós trabalharmos incansavelmente para proteger os nossos filhos do mundo mal, porque o mundo mal, ele vai dentro da nossa casa. E ele chega lá no quarto dos nossos filhos, onde eles estão mexendo no celularzinho deles, candidamente, não é? E então, o que nós precisamos fazer é preparar os nossos filhos para enfrentar o mundo. E eu não concordo com essa conversa que eu ouço de vez em quando as pessoas dizem, eu criei meus filhos para o mundo. Meus irmãos, eu não criei meus filhos para o mundo, não. Eu trabalhei arduamente com as armas que eu tinha, acertando e errando, para criar os meus filhos para Cristo. Não os criei para o mundo. Então, isso não quer dizer que eu tenha sido um pai perfeito, muito pelo contrário. Cometi muitos erros. Mas se existe algo que sempre esteve presente no meu coração e no coração da minha esposa, é que nós precisávamos ensinar os nossos filhos o caminho. Eles não são perfeitos, têm suas limitações, suas falhas, mas pela graça de Deus todos eles estão no caminho do Senhor. E eles estão ensinando os filhos deles a ficarem no caminho. E eu oro pelos nossos netos para que eles permaneçam em Cristo. Mas eu sei que é um trabalho a ser feito. É por isso que Lucas fala aqui de um esforço. Ele diz, olha, o Evangelho está sendo pregado e todos devem se esforçar para receber esse Evangelho e entrar no reino. Meus irmãos, há um esforço, há uma luta que temos que travar todo dia, o tempo todo. Então, a primeira coisa importante a fazer é pensarmos sobre isso. Que tipo de igreja queremos ser? Que tipo de igreja queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Que tipo de ambiente cristão nós queremos construir para que, nesse ambiente, os nossos filhos e netos cresçam saudáveis e possam aprender sobre o Evangelho de Cristo, aprenderem a temer o Senhor, a amá-lo, a honrá-lo com as suas vidas. Se essa igreja é uma igreja verdadeira, verdadeiramente cristã, uma igreja saudável, onde os nossos filhos não vão crescer como religiosos frívolos, né, que vivem com o estereótipo, mas não tem nada no coração e na mente. Se nós queremos essa igreja verdadeira,
Nós precisamos trabalhar para isso acontecer. E o nosso trabalho começa no nosso cotidiano, com a nossa leitura bíblica regular, com a nossa oração dentro de casa, com o culto doméstico, com o nosso comprometimento com a nossa família, porque, meus irmãos, a igreja começa dentro da nossa casa. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Segundo ponto, dentro disso ainda, e tem a ver com o texto que nós trouxemos e com o nosso assunto principal, nós precisamos nos perguntar o quanto nós temos também conservado em nós esse ouvido seletivo. O quanto a palavra de Deus tem sido recebida por nós, o quanto ela tem encontrado lugar em nossos corações, o quanto ela tem nos transformado, o quanto nós temos nos comprometido com ela, ou não. O quanto os nossos ouvidos são ouvidos de comerciante, ouvidos de feirante, a gente escuta aqui e sai aqui. Porque eu digo para os irmãos, se a pregação do Evangelho não me traz alegria, se a pregação do Evangelho não mexe comigo, se ela não me provoca, é muito provável que eu não tenha nenhum amor por Cristo. Sabe por quê? Porque quem ama Cristo ama a sua palavra. Jesus disse, se vocês me amarem, vocês guardarão meus mandamentos. Existe uma relação entre amar a Cristo e guardar a sua palavra. E se nós não temos guardado a palavra, se a palavra não tem ficado em nossos corações, se ela não tem operado mudança em nossas vidas, é possível que nós não tenhamos nenhum amor por Cristo. E nessa noite, nós temos uma oportunidade de pedir ao Senhor, Senhor, me ensina a te amar acima de tudo, mais que a mim mesmo, mais que os meus interesses, mais que as coisas pequenas deste mundo, para que te amando eu também possa amar a tua palavra. Olha, a coisa mais chata que tem, para uma pessoa que não é crente, para uma pessoa que não é convertida, que não ama a palavra de Deus, a coisa mais chata que tem é você ficar 45 minutos, 1 hora sentado ouvindo alguém pregar. Eu não me aguentaria. Mas eu amo a palavra, meus irmãos. E vocês sofrem por isso, né? Então, meus irmãos, para mim é um prazer ouvir a palavra de Deus. É um privilégio. E veja, se eu, que sou um pecador, tão cheio de falhas e de defeitos, aprendi a amar a palavra de Deus, qualquer pessoa pode aprender, irmãos. Basta que nós peçamos ao Senhor. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então eu não estou aqui me colocando como exemplo, não, muito pelo contrário. Eu só estou dizendo para os irmãos que se Cristo fez na minha vida, pode fazer na sua também. Vamos orar a esse respeito? Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez diante da Tua presença. Ó Deus, com o nosso coração compungido e contrito diante da Tua palavra, que mais uma vez traz um desafio enorme para nós. Senhor, o Evangelho mostra que, de fato, Cristo é tudo aquilo que disse que era. Fez tudo aquilo que disse que faria, e Ele voltará como disse que voltaria. A questão, Senhor, é que a igreja nem sempre é aquilo que deveria ser, nem sempre ela faz o que devia fazer, nem sempre ela sente como devia sentir e pensa como deveria pensar. Nós estamos sempre em dívida, Senhor, porque somos falhos, somos pequenos. Precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor sobre nós, a fim de que possamos também aprender a Te amar acima de todas as coisas. Senhor, nós não queremos edificar aqui, Senhor, um templo à vaidade, não queremos edificar um templo, ó Deus, à aparência religiosa, não queremos edificar um templo, ó Deus, à vaidade dos nossos corações, não queremos construir, ó Deus, um império sobre o qual nós possamos edificar a vaidade, o orgulho, o egocentrismo.
O que nós realmente queremos, ó Deus, o que está em nossos corações, é ver crescer nesse lugar uma família cristã saudável, que te ama, que ama a tua palavra, que tem prazer no Evangelho, na verdade das Sagradas Escrituras. Ó Deus, um povo que se ama, que se perdoa, que se aceita, um povo que se submete à tua palavra, Senhor, não como uma verdade entre muitas, mas como a única verdade que realmente existe, e a única sobre a qual nós realmente devemos colocar as nossas vidas em atitude de submissão e reverência. Então, Senhor, ajuda-nos a ser a igreja que o Senhor pretende para nós. Liberta-nos, ó Pai, de tudo aquilo que serve como embaraço para essa caminhada. Tira, Senhor, todo o empecilho do nosso meio. E ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos crescer juntos, Pai. Liberta, Senhor, aqueles que estão sendo influenciados pelo mal, ó Deus, cujos ouvidos estão sendo agravados por Satanás, para que não ouçam a tua palavra, Senhor. Liberta, Senhor, esses irmãos. Tira, Pai, dos seus corações tudo aquilo que tem impedido, Senhor, esses irmãos de se renderem ao Senhor, numa atitude de quebrantamento, submissão e obediência, Pai. Desperta o coração daqueles que estão adormecidos. Ó Pai, os nossos irmãos que têm dons que o Senhor concedeu, mas têm deixado esses dons guardados, engavetados, empoeirados. Desperta, Senhor. Traz um novo amor por Ti aos nossos corações. Ó Pai amado, em nome de Jesus, tira, ó Deus, todos os deuses pagãos da nossa alma, a quem nós entregamos o nosso amor, o nosso prazer, a nossa atenção, para que nós possamos amar somente a Ti, Senhor, acima de tudo, ó Pai, com todo o coração, com toda a mente, com toda a alma, porque se nós Te amarmos dessa forma, certamente amaremos o nosso próximo como a nós mesmos, porque o amor ao outro começa, Senhor, no amor por Ti, e no amor que vem de Ti para os nossos corações, derramados pelo Espírito Santo, Senhor, no íntimo de cada um de nós. Que o Teu Espírito nessa noite venha derramar uma nova porção de amor em nossas almas, para que nós possamos aprender a amar a Cristo acima de tudo, acima de todos, que Ele seja o nosso maior prazer. Assim como o Teu servo afirmou no passado, que o Senhor nos ensine, Senhor, para que Cristo seja doce em nossas vidas, de tal maneira que o pecado se torne amargo para nós, Senhor. Ajuda-nos, nós Te pedimos, e entregamos as nossas vidas aos Teus cuidados, que o Senhor venha nos curar da doença do ouvido seletivo, que o Senhor venha nos curar, ó Deus, da doença dessa audição mouca que temos, que nos impede de ouvir o que o Senhor está falando, quando nós queremos ouvir algo diferente. Cura, Senhor, o nosso ouvido, cura a nossa audição, tira a nossa surdez espiritual, dá-nos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Nós Te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.